bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando, sim, mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com o incrível Rafael Pinho. Certo, Pinho? Certíssimo. Boa tarde, gente. Hoje, nosso convidado é o Dr. Eduardo Coraça, ele que é nutricionista clínico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito grato estar aqui e também parabéns pelo estúdio, muito bonito mesmo. Ele falou e não levei tanta fé. Nós que agradecemos a sua gentileza. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. É simples, basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Você não vai ficar de fora dessa, né, Pinho? É. Se a pessoa ignorar esse chamado, o que acontece? Vai comprar 2 kg de laranja, tudo azeda. Coisas desse tipo podem acontecer. Aconteceu comigo essa semana. Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e também adepto do crudivorismo. Falei certo? Crudivorismo é quem vive de comida crua. Frugívoro é a definição da biologia para os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Então nós somos crudívoros, frugívoros, porque se somos chimpanzés sofisticados, que somos, apesar de que a maior parte das pessoas não gosta da terminologia, não gosta de se identificar com o chimpanzé, compartilhamos 99,3% do nosso material genético com eles. Então, assim, eles beijam de língua, fazem sexo em todas as posições, têm mesmas hierarquias psicológicas, sociais, etc. Praticamente somos nós, há 6 milhões de anos atrás, nas selvas, então... Mas não vão à churrascaria. Não vão à churrascaria, fato. Pô, gostei mas desse beijo de língua aí. Quer beijar um chimpanzé? Ou... De certa forma, sem criticar os hábitos dos brasileiros, a gente sabe que a carne sendo grelhada no churrasco é cancerígena por causa das aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Muita gente não entende, que acha que, mas eu como churrasco, não sofri de câncer. Sim, para você desenvolver um tumor não é uma coisa da noite para o dia, por isso que a gente chama de doença crônica de tempo, do latim cronos, né? Então, assim, obviamente, existe um certo dano ali a cada cancerígeno exposto, mas o corpo tem mecanismos de supressão de tumores e leva um tanto quanto um esforço para morrer, tanto é que um drogado, você vê que ele se droga, dura, né? Sofre algumas overdoses até bater as botas, né? Mesmo ele tentando ali, o corpo está sempre regenerando. Né? É um tema que oscila entre temas importantes, que chamam a atenção e, ao mesmo tempo, com as brincadeiras, né? Isso está sempre caminhando lado a lado. Tá tudo certo, eu não me importo, não. O que é mais perigoso, morar no Rio de Janeiro ou comer uma comida que possa gerar câncer? Agora... Tem um que você pode evitar, tem outro que você talvez não consiga tanto evitar, né? Eu, por exemplo, quando eu descobri que eu queria viver uma vida mais saudável, etc., levou 10 anos juntando dinheiro para comprar um terreno em Saquarema. Mas... comer o churrasco eu pude mudar da noite pro dia quando eu descobri que realmente era cancerígeno e eu tava muito mal de saúde, né? Você sabe que outro dia capotou um carro aqui com 4 pessoas e um crudívoro? Sério? A gente ficou impressionado, né? Atenderam todos iguais. Mas olha só, e se a pessoa comer a carne ali e ela comer uma salada que a salada tem alguns componentes anti-câncer? Será que dá uma equilibrada, dá uma limpada? Claro, fato. Não é só o que você exclui, mas principalmente o que você inclui. Tanto é que muita gente come carne, bebe, fuma e vive até uns 70, 80 anos. Obviamente, causando uma redução do funcionamento fisiológico, mas ainda assim ela vive. Cara, eu vi uma reportagem da mulher que comia não sei quantos anos só tipo um biscoito salgadinho assim. Ou bolacha. Não, tipo um fandangos assim, a mulher comia, cara, assim, só comia isso, mais de 3 anos. Pra tu ver que o corpo é bem resistente, né, ali. Exato. Por incrível que pareça, ele... Mas os primeiros seres humanos foram bem carnívoros. Eis a grande questão. A gente fala isso, mas só que a ciência não comprova isso, a ciência mostra o contrário. Existe muito mito que é propagado, tipo assim, semente de tomate causa câncer. Ou causa problemas, apendicite, etc. Muito médico, você provavelmente já ouviu alguma coisa. Aliás, as redes sociais, eu tenho que ver qual é a cotação. Tem hora que o ovo pode, tem hora que o ovo não pode. Aí você dá uma consultada rápida para saber como é que tá a cotação. Porque a galera exagera, não é isso? Então, o que acontece? Existe até um livro de famosos antropólogos que eu gosto de citar, mas a gente tem muitas outras evidências, né? E os antropólogos, obviamente, usam referências didáticas científicas, pesquisas publicadas,
mostrando que o homem, na verdade, era o caçado e não o caçador. Nós não temos apetrechos, ferramentas biológicas para caça. Pensa bem, já viu um leão? Ele nasce de 4, ou seja, numa posição que facilita ele a dar um sprint e pegar a presa dele. Ele nasce com baitas de umas garras nas mãos, uma mandíbula protuberante que impõe 2 toneladas, e um jaguar, por exemplo, chega a 120 km, um leão talvez chegue a 100, 90. E um animal vegetariano, desses de um Bambi da vida, corre pelo menos a 80 km. O Usain Bolt, que é o Usain Bolt que viveu a vida dele para correr, corre a 40 km. Mas a maior dinastia que nós temos atualmente é do ser humano. São 50 anos, 1000 anos, e ele veio para dominar o globo, né? Fato. Ao Nós contrário... somos extremamente inteligentes e capazes anatomicamente, ou seja, por causa dos polegares opostos, né? Uma adaptação de animais frugívoros, que não tem como negar, ou seja, que outro animal frugívoro tem polegar, que outro animal na natureza tem polegar oposto? Chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango. Só os chimpanzés, só os primatas antropóides, a melhor terminologia. Essa adaptação, obviamente, é para subir em árvores e catar frutas. Você vê que uma banana cabe ergonomicamente na nossa mão. Só que um coquetel químico não explicado ainda, não compreendido pela ciência, chamado de fruta, é um coquetel químico extremamente diferente de todos os outros. É um alimento que literalmente levou à evolução do cérebro humano. E é nós, com um cérebro extremamente desenvolvido e os polegares opostos, a gente começou a desenvolver ferramentas, que foi o início de toda a mudança. Senão a gente estaria na selva ainda vivendo como animais. Mas não tem gente que fala que foi a carne que deu essa evolução? Exato, boa pergunta. Vamos lá. Por que, então, um alto consumo de proteína animal é correlacionado ao aumento de demências? Ou seja, a demência são as doenças neurológicas, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, todo tipo de perda cognitiva é uma demência. Então, se a gente tem estudos dos Adventistas do 7º dia de Loma Linda, na Califórnia, mostrando desde 1980 que... Terceiro maior grupo de longevidade de vida. Exato, uma das zonas azuis. E o que é interessante neles? Eles são o grupo mais ideal para pesquisas epidemiológicas do mundo. Porque, vamos lá, a gente está pesquisando nós 3 aqui. Temos a mesma idade, o mesmo sexo, etc. Só que eu fumo, ele bebe e você usa uma droga. Se joga, então. Não deu certo. Volta para... E aí, só que nós estamos levando a mesma dieta. E aí, eu tô tendo melhores resultados. Será que porque eu não fumo e não bebo e eu uso droga? Ou será que porque... Ou seja, eles têm hábitos idênticos. A única coisa que muda neles é que uns comem carne, outros são pesco-vegetarianos, outros são ovo-lacto-vegetarianos e outros são veganos. Por causa da igreja, eles cortam todas essas variáveis de confusão, como a gente chama na epidemiologia. Que é a variável de confusão causa confusão na pesquisa. Então, quando você corta tudo isso, você vê os Adventistas do 7º dia de Loma Linda, que são veganos, têm consideravelmente menos incidência de diabetes. Consideravelmente vivem 15 anos a mais. Vários biomarcadores, as evidências que você vai ter uma vida saudável ou doente, mas dentro do padrão ideal. E aí você tem uma excelente população para analisar o que vai dar certo. E aí também vem os dados das zonas azuis. Todas as zonas azuis levam dietas baseadas em plantas. Não são frugívoros, que eu acho que seriam mais saudáveis e mais longevos, mas ainda assim, eles são... Quem que você quer que seja a sua referência? Você quer chegar aos 100 anos sem doença. Quem que você quer que você seja a referência? O médico do Instagram que não apresenta nenhuma pesquisa e fala que frutose causa blá, blá, blá? Ou o cara que está lá há 110 anos fazendo sexo ainda? Os Okinawas, os Huns e várias dessas civilizações alegam fazer sexo aos 100 anos de idade. Eu quero seguir o cara que faz sexo aos 100 anos de idade. Eu também. Ah, Pim, começou. Por que não? Aliás, são 3 grupos. Okinawa, no Japão, na Sicília. Qual Okinawa, Vilcabamba, Abkhazia, Nicoya. São 8, na verdade, zonas azuis, né? Existe na Grécia e na Itália também. Que na Grécia Icari. Tá, mas olha só. Icaria. Tu falou que... Icária. Da demência e do Alzheimer, né? Mas a carne não causa isso, casa?
Então, não é o carboidrato? então vamos lá, Que transforma ali em insulina, em açúcar, vamos vai lá, dando pico vamos lá, de glicose. Carne, o consumo de carne é correlacionado à neurodegeneração. E aí, gente, voltando à sua pergunta, que realmente eu devaneei um pouquinho. Não só é correlacionado à neurodegeneração, como os subprodutos da glicação avançada induzem atrofia cerebral em altos níveis séricos em pessoas em mais de 40 anos de idade. Ou seja, os AIDS, uma das toxinas do cozimento, é neurotóxica. Mas não só ela, como várias outras, só que os AIDS são os mais estudados. Mas várias outras têm neurotoxicidade em animais de laboratório, pelo menos. Então, assim, se comida cozida e a carne tivesse deixado a gente mais inteligente, o cérebro humano tem encolhido nos últimos 30 mil anos, eu acho. Por que ele começou a encolher se ele estava crescendo demasiadamente durante milhões de anos, que obviamente se diferenciou dos primatas e ficou mais inteligente? Por que os animais mais inteligentes da natureza são os que vivem primariamente de fruta? Você pega os 4 animais mais inteligentes da natureza, são os primatas antropóides. E 2 primatas antropóides, o mais burro é o que come mais folha. O mais inteligente é o que come mais fruta. O bonobo é a nossa última separação do clado, como a biologia chama, e no final das contas eles são os mais frugívoros. Ou seja, eles têm 99,3% do nosso material genético. O gorila já é 98,5%. O chimpanzé já é 99%. Tá? O bonobo é o chimpanzé pigmeu. O bonobo, por exemplo, tem a microbiota mais idêntica de todos os primatas antropóides à nossa. Ou seja, os 36 trilhões de micro-organismos que vivem dentro do intestino dele, a composição de cada espécie, etc., a ecologia que tem ali dentro, é mais similar à nossa do que qualquer outra espécie. Ou seja, nós viemos deles. E será que é por acaso que eles comem mais frutas e são mais inteligentes do que todo o resto da natureza? E são muito similares a nós em todos os parâmetros, social, família, etc. Mas ele vive em quantos anos? Mais ou menos. Uma média, 100 anos? 70 e poucos anos, chimpanzés na selva conseguem viver. Né? Mas assim, os alimentos, a proteína você só encontra no alimento animal, né? Ou você consegue encontrar em outro... Vamos lá. Então, a indústria é braba, né? Ela quer dinheiro e não tem o que falar. A gente sabe que muitas dessas indústrias matam à vontade. Eles não estão preocupados. São feitas para ganhar dinheiro. Indústria do tabaco. Alguém fala que tabaco faz bem? Indústria do refrigerante. O Brasil subsidia a indústria do refrigerante em 3 bilhões ao ano. Eu vi isso. Alguém sugere que refrigerante faz bem? Absurdo isso pra mim também. Eu vi que você falou disso. Todo mundo sabe que faz mal. Todo mundo sabe que aquele monte de açúcar e coisas conservantes, etc., faz mal. Entretanto, todo mundo bebe, tá todo mundo feliz e dando um baita de um gasto ao SUS. Porque, no final das contas, a gente subsidia a indústria do refrigerante com 3 bilhões dos nossos impostos, a pessoa fica doente, vai parar no SUS e ela é mais tratada com mais remédio, mais coisas que não são necessidades biológicas. Ou seja, o alcoólatra, ele tá bêbado por quê? Por causa do álcool. Tem pílula para embriaguez? Qual que é a pílula para embriaguez? Não beber. Deixar de beber. Qual que é a pílula para pessoa ficar... a gente largar a obesidade e todas essas doenças modernas? Parar de beber, parar de fumar, parar de comer industrializado, começar a comer comida da horta como nossos ancestrais comiam. A gente sabe que fitoquímicos das plantas são anticancerígenos. Ou seja, o licopeno do tomate, quem come mais tomate, molho de tomate, qualquer coisa de tomate, tem menos câncer de próstata. Os primeiros seres humanos, eles estocavam comida para o inverno, né? E eles estocavam comida animal, né? Eles faziam a técnica da época lá. Eu lembro que... Defumava carne, eu acho. Que eles pegavam os bisões, cercavam ali, jogavam no abismo, não sei o que e tal, e já se preparando para o longo inverno. Como é que se faz isso sem... Como é que guarda alimento lá, nessas condições? Excelente pergunta, porque a gente tem que levar em consideração, a gente tem que realmente estudar para entender o que aconteceu no passado e poder fazer melhor daqui para frente. Senão a gente vai destruir o globo, né? Tá óbvio, aquecimento global, vários problemas assim, gente passando fome, gente morrendo de excesso e por aí vai. Então o que a gente tem que entender primeiro? Ocorreu uma era glacial, tem 100 mil anos. É chamada de glaciação Urne. A glaciação Urne congelou o globo. E com o congelamento do globo, o que acontece? Faltou fruta. Faltou fruta, o que seres humanos fazem? Dá um jeito, aprende a comer a parede, entende? E a gente aprendeu que
bater a pedra ali, acendia um foguinho, o foguinho conseguia queimar a carne ficava mais palatável, a gente começou a comer mais carne, daqui a pouco acabou a era glacial, há 13 mil anos atrás, que a gente chama o início do período neolítico. Neo, de novo, foi a época que a gente aprendeu a agricultura. Descobriu, pegou o trigo, jogou no chão, cresce a gramínea, a coisa é armazenável, cria silos, que armazena os grãos ali embaixo, ficou com fome, tira a capa, tira o grão dali, cozinha rapidinho, come e segue o seu dia. Não precisa ficar procurando fruto o dia inteiro animal, e caça. Ele foi importante naquele momento. Exato. E não era mais importante na medida que as coisas iam se transformando. Exato. Nosso carro é total flex. Ou seja, nosso corpo consegue sobreviver. Você pega os esquimós e Maasai, são 2 tribos do globo que vivem de carne crua. Você pega as zonas azuis, vivem quase veganos. São quase vegans, como a literatura chama. Ou seja, 4% total calórico de proteína animal. 4% total calórico é um peixinho no final de semana, entende? Porque 4% de uma dieta de 2.000 calorias, 80 calorias. Você pega aí 80 calorias para bater. Um peixe tem 230 calorias em média a cada 100 gramas. Quem come 100 gramas, né? Porque, convenhamos, 100 gramas é muito pouco. As pessoas comem pelo menos umas 200. O saudável do ser humano, o quê? 2.000 calorias diárias? As zonas azuis comem 2.000 calorias diárias. Um pouco menos, 1.900 e pouco. Mas nós, ocidentais, tendemos a consumir em torno de 2.500 calorias. Que é a referência nos indicadores dos alimentos, né? Exato. 2.500 calorias para homens, 2.000 calorias para mulheres seria uma média boa, né? Obviamente depende, se é atleta, o tamanho, nível de musculatura, isso vai variar vários fatores, né? Quer emagrecer é matemática, tem que consumir menos. Sim e não. Aí, essa é uma boa, coisa a gente conversar ou saudável também. ou não saudável, né? Exato, porque a indústria faz as pessoas acreditarem que as calorias de uma laranja é as mesmas calorias que tem numa Coca-Cola. Então, tipo assim, fazer o suco de laranja e o suco de uma Coca-Cola e um refrigerante tem as mesmas calorias, então quer restringir calorias, quer perder peso, é só você consumir, ficar num déficit calórico. Mas a gente testa isso em laboratório e não funciona assim. Ou seja, o horário que você come importa. Eles pegam, por exemplo, ratos e botam os ratos para comer junk food de manhã. Ratos são criaturas noturnas, eles são feitos para comer de noite. E botam para os ratos botam eles para comerem comida saudável para ratos de manhã. E botam eles para comer junk food de noite. Os ratos que estão comendo junk food de noite, no horário certo deles, e fazendo um jejum intermitente, eles emagrecem. Os ratos que estão até comendo comida boa, eles ganham um pouco de peso. Agora, há um grupo recente que estão atacando os sucos naturais, né? Dizem que eles são altamente calóricos e não são bons para uma dieta, é verdade isso? Esses grupos existem, né? Mas Existem. Estão bem presentes, né? Espalhados. Mas o suco é a fruta triturada e às vezes você bebe em maior quantidade no menor tempo. Não estou dizendo que suco seria o ideal, porque realmente a natureza fez a fibra por uma razão, para a gente comer a fruta. Só que a agricultura moderna realmente destrói a qualidade da fruta. Ou seja, jogam muito químico no solo, agrotóxico na planta, etc. E a fruta não sai com muito gosto. Aí você vai fazer um suco de uma laranja, sai horrível. Aí já faz o suco e ainda joga um açúcar, e por aí vai. São várias coisas a se considerar. Entretanto, você não pode desconsiderar que a fruta que cresceu ali no pé de uma árvore tem vários fitonutrientes, vitaminas, minerais, tudo que foi sintetizado ali. Aí você vai comparar o suco com o quê? Porque nutrição não existe só o ideal. Existe categorias, por exemplo. Eu não consumo tubérculos tem 17 anos. Por quê? Tubérculos são comida de porcos na natureza. Só porcos que têm focinhos, células etimoidais 100 vezes mais fortes que a nossa, que conseguem farejar os tubérculos. Tem patas para escavar, tem amílase salivar e pancreática para digerir o tubérculo duro. Ou seja, batata dura não dá para um chimpanzé comer. Você tem que cozinhar ela, né? Mas porco consegue comer cru. Mas o que acontece? Desde a Grécia Antiga, os filósofos gregos já falavam que o que cresce abaixo do solo é menos saudável que o que cresce acima do solo, porque não pega o sol. E agora a gente sabe que realmente frutos e vegetais têm mais fitonutrientes, vitaminas, minerais por caloria. Tá? Ou seja, se você for medir 90 calorias de batata, 90 calorias de banana, banana é mais denso micronutricionalmente falando.
em termos de micronutrientes. A gente não quer saber só de caloria, proteína, gordura e carboidrato. A gente quer saber do quê? Desses pequenos micronutrientes, das vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, que são o que moldam o organismo para uma vida longeva. Tá? Então a gente chama isso, até o Bruce Ames, um dos maiores cientistas do mundo, desenvolveu o que a gente chama de The Triad Theory, a teoria da triagem. Magnésio, por exemplo, é responsável por reparo do DNA. Deficiência de magnésio vai induzir mais câncer. O corpo humano... Deficiência de vitamina D, por exemplo, eles testam em ratos, fazem knockout mice, né? Tiram o receptor de vitamina D em ratos, os ratos sofrem de deficiência de vitamina D a vida inteira, eles envelhecem muito mais rápido que um rato normal. Entende? E rato é um animal noturno, ou seja, nem sabe por que ele tem receptor de vitamina D se ele só vive de noite. Mas ainda ele tem, e mesmo assim, ele com deficiência de vitamina D, ele morre mais cedo. Belo ponto. O corpo humano ele foi feito para se alimentar ao anoitecer? Exatamente não. É isso que eu estava falando na questão de engordar. A gente chama isso de crononutrição. Nutrição do tempo. Ou seja, se você come depois das 7 horas da noite, você aumenta a pressão, triglicerídeos, colesterol, insulina, glicemia, genes pró-inflamatórios são ligados. O alimento que é... Por exemplo, você come um alimento de alto índice glicêmico de manhã, ele é menos glicêmico, ou seja, ele aumenta menos sua glicemia do que um alimento de baixo índice glicêmico de noite. Por causa do modo repouso que você tende a ficar? Exato, porque o corpo ele tem um horário para tudo. Existe um relógio biológico que a gente chama de núcleo supraquiasmático. Um relógio no cérebro que controla os relógios periféricos. Então ele é muito importante estar setado para o horário do dia que realmente é. Porque ele vê o sol, ele pega as pistas ambientais e calibra esse relógio. Só que como a gente muda o ambiente... com luzes elétricas noturnas, etc., vários outros fatores que são os Zeitgebers, os doadores do tempo do alemão, mudam esse relógio e aí prejudicam todo esse controle da hora de queimar gordura. Que a hora de queimar gordura é na hora que você não deveria estar comendo, na hora de noite. Ele tem horário para trabalhar em cada coisa. O corpo tem os seus horários. Só que aí a gente tenta comer em horários que não deveria, porque não teria luz, não é um mecanismo evolutivo, né? Porque tudo que a gente faz é evolutivo, né? Tem uma razão. O organismo evoluiu para aquilo por milhões de anos. Então, quando a gente tenta burlar a natureza, ela quebra a gente no processo. Eu posso não acreditar na lei, na lei da gravidade, posso pular de um prédio, mas eu vou cair e vou me quebrar. Quando era pequeno, então, faz sentido que a gente escutava assim, né? Tome café como um rei, almoce como um príncipe. Exato. E jante como um miserável. E eles fazem exatamente essas pesquisas. O nome da pesquisa é literalmente isso. É Breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner as a pauper. Aí eles trocam as pessoas que comem mais de manhã e comem menos de noite, emagrecem e melhoram biomarcadores. As pessoas que comem mais de noite e comem pouco de manhã, pioram os biomarcadores e engordam mais. Vigia, com o então, mesmo tipo de comida. Vigia noturno já era. A OMS alega que shift worker é possivelmente cancerígeno, aumentando 3 vezes mais a incidência de doenças crônicas. Caramba. Sabia disso. Ou seja, pessoas que trabalham de noite, shift workers, né, como é chamado em inglês, têm 3 vezes mais câncer, diabetes, doença cardiovascular, entre outras. Só por causa de cronodisrupção. É porque tu pega o cara que já se alimenta ruim durante o dia. Se o cara fizer isso tudo à noite... duplica ali o prejuízo, né? Exato. Então, por isso que muita gente fala, mas meu avô comeu carne, bebeu a pinga e viveu até os 100 anos. Dormia cedo. Exato. Onde que teu avô nasceu? Na roça. Não tinha... Meu pai, por exemplo, nasceu em roça 80 anos atrás. Não tinha nem luz. Pô, escureceu, só tem dormir. Acorda 4 horas. Exato. E acorda às 5 horas da manhã, 4 horas. E a diversão é fazer sexo e colher fruta no quintal, porque não tem Netflix, não tem droga, não tem um monte de coisa que a gente tem moderno, né? Aí você vê, minha avó ter saúde, viver assim, né? Ou morrer de câncer. Tu fica... Minha avó teve 11 filhos. Hoje em dia, quem que tem 11 filhos? Provavelmente fez muito sexo. Né? E no final das contas, a gente sabe que um bom casamento reduz a incidência de doenças crônicas, por exemplo. Né? O carinho, o afeto, a produção de ocitocina, entre vários outros fatores. Então, tudo isso acaba se juntando e sendo óbvio quando a gente tem os dados científicos, mas no bom senso, você já consegue ver. Então, ser feliz contribui para a sua higiene natural. Com certeza. Por falar em higiene natural, tem o modelo de saúde de higiene natural, certo? Exatamente. Estão bem estudados, estão bem atualizados no tópico. Então, vamos lá. Agora, você também fez um jejum de 40 dias. Como foi isso e por quê? Vamos lá. Só para deixar claro para os seguidores,
higiene natural é um modelo criado por médicos americanos chamado de Natural Hygiene, a ciência da saúde. Porque eles, há 200 anos atrás, eles perceberam que medicina de estilo de vida era a verdadeira medicina. Ou seja, eles perceberam que o Isaac Jennings, ele criou pílulas placebo para os seus pacientes e deu pílulas de pão e água e falou, olha, essa pílula só funciona se você dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer frutos e vegetais, sabe, excluir industrializados, etc. Ele ficou extremamente famoso nos Estados Unidos porque começou a curar todo mundo. E aí, quando começou a curar todo mundo, ele veio à frente 5 anos depois e falou, olha, eu não estou fazendo porra nenhuma. Quem estão fazendo são vocês vivendo de forma saudável e produzindo saúde. Ostracizado, proibido de praticar medicina, banido da profissão, escreveu livros e passou o conhecimento para frente. Outros médicos pegaram os conceitos e falaram, pô, ó, isso aqui faz muito sentido, vamos testar. E aí começaram a supervisionar jejuns, começaram a cuidar da forma que animais são cuidados, da forma de... Por exemplo, só dar um curto exemplo que eu dou para meus pacientes. Eu tenho muitas plantas no meu quintal. Tenho 350 árvores frutíferas. Eu tento plantar maçã, morre. Eu tento plantar figo, ele sobrevive, ele não prospera, ele não produz fruta direito. Ele vira um gravetozinho, fica ali vivo, sem morrer, fica ali, inerte. Eu tento plantar manga, banana e jaca, árvores enormes, gigantes. Por que será? Bem simples. Porque todo tipo de organismo vivo pode morrer, sobreviver ou prosperar de acordo com as necessidades biológicas sendo fornecidas ou não. Tipo um drogado. O cara toma uma overdose de droga, morre. Ou uma pessoa passando fome, desnutrida, pode morrer. Mas se você cuidar do organismo bem direitinho, ele vive até os 120. A gente sabe disso, como as zonas azuis. Da mesma forma, são minhas plantas. Acho que eu cuido e são mais naturais ao clima e obtenho o que precisam do sol, da água, tudo direitinho, tá tudo adequado para eles prosperarem, elas prosperam. Entende? Elas produzem muita fruta, crescem, não precisam nem cuidar. Então, eis a grande questão. Seres humanos são a mesma coisa. A gente acha que é falta de remédio e remoção de órgãos. Mas não. Você precisa cuidar direitinho. Mas, ao longo de milhões de anos, não teve luz elétrica. Então, a gente ia dormir cedo. Agora, a gente quer fazer privação de sono todo santo dia por causa da luz elétrica e achar que tá tudo bem. Seres humanos, há 100 anos atrás, dormiam em média 9 horas por dia. Agora a gente tem dormido 7 horas por dia. Você bota 2 horas por dia em 365 dias, e um ano são menos de 700 horas. 700 horas divididas por 24, dá aí o quê? 40? Dá 35? Você é melhor de matemática do que eu. Imagina ficar sem dormir 30 dias por ano. Então, mas olha só. Vamos perguntar, a gente tem que perguntar mesmo. Claro. Porque o pessoal tá pensando nisso às vezes. Aí fala, pô, mas há 100 anos atrás o cara morria com 60 anos, agora morre com 80. Eu ia falar exatamente disso, Pim, porque, por exemplo, as zonas azuis podem viver até 120, mas apesar da alta taxa de industrialização dos alimentos ultraprocessados, a expectativa de vida do ser humano aumentou. Como é que você Então, essa é uma excelente pergunta, na verdade. Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, não aumentou. O que aconteceu é, taxa de mortalidade caiu. Eis a grande questão. Antigamente, realmente não tinha bom senso nenhum com parâmetros de higiene, por exemplo. E aí, obviamente, o cara falece e quem que tá tirando ali a taxa de mortalidade? Pode Porque ser, hoje em dia as crianças morrem muito menos por higiene. Há 200 anos atrás, quando esses higienistas sugeriram esses conceitos de higiene natural, essa medicina de estilo de vida, não se tomava banho. Os médicos achavam que o paciente, se tomasse banho, era pior. Não, Davam um uísque pro paciente. Fazia um parto, ia no banheiro, a mulher ia no banheiro. Não lavava as mãos. Defecava, pressão alta, drenava o sangue do parto. cara, achando que tava baixando a pressão do cara. Exato, fazendo sangria. Sangria. É uma ignorância, por falta de conhecimento e avanço da época. Exato. Mas aí como que você tinha... Então por que... Se o nosso parâmetro de longevidade aumentou, por que as zonas azuis que têm exatamente esses parâmetros que eu advogo, que nós advogamos, vão além? Sim, entende? não tenho dúvida. Mas apesar um erro disso, o ser humano, quando surgiu, vivia 30, 40 anos. Vivia dentro daquela expectativa de vida. Mas aí também morria porque ele era predado. Você começa a ficar velho
Pô, ver um tigre na eliminado. natureza é muito mais fácil ele te matar se você tá com 80 do que com 10, 20. Você vê, a expectativa no Rio de Janeiro, você vê, você mora, você vive aqui no meio dessa confusão. Chega a 70 anos, é um sobrevivente de respeito. Pô. Se trabalhar na rua. Mas olha só, Não tomou uma bala perdida? Você volta assim, quer viver no Rio de Janeiro ou viver na época dos primatas, naquela briga, aquela confusão, lança... eu tô vindo à tona com perguntas problemáticas que são interessantes. Mas olha só, hoje em dia, uma pessoa com 40 anos, que já é a faixa aqui da mesa, já tem uma cara rodou sem melhor. hora, hein, Pim? Rodou Não, sem hora. já tem uma cara melhor do que uma pessoa 30 anos atrás, quando ela era pequeno, era um idoso de 40. Não mudou um pouco? Eu acho que sim, Eu apesar acho da que- Coca-Cola. Aliás, estamos numa geração de menos fumo, né? Também Eu- tem isso. Quando eu era criança, não tem muito tempo isso, você vê que as pessoas fumavam mais. Professores fumavam na sala de aula como uma coisa normal. É verdade. Hoje, os grupos fumantes, eles reduziram, né? Porque houve uma campanha para isso. A bebida não tem jeito, o pessoal desce a... Aí, só finalizando, então eu pratico uma medicina de estilo de vida que é chamada de a ciência da saúde. E com isso sendo dito, a gente estuda saúde, a gente só quer saber de saúde, por quê? Se você é saudável, doença não existe, não acontece. Essas zonas azuis, a incidência de doença é muito pequena. E eles nem vivem de forma tão saudável assim. Eles não têm todos os detalhes de estilo de vida delineados, mas eles vivem muito mais saudável que a gente. Então, nós, higienistas, acreditamos sim que o jejum é uma parte do tratamento de saúde. Por quê? Pega qualquer animal na natureza, quando ele se machuca, o que acontece? Ele lambe a ferida para cicatrizar. Na verdade, Ou come folha, né? ele Começa a se comer poupa, né? Ele se poupa. Ele entra em modo proteção. Quando você está doente, Modo segurança. Quebrou a perna, Jejum. você pensa que você quebra a perna agora. Você vai pensar, putz, agora eu preciso ir para um rodízio, porque quanto mais eu comer, mais minha perna vai sarar. Ela para de comer, fica em jejum. Exato. Todo animal na natureza, quando machucado, qualquer adversidade, Se alimenta, ele para de reduz- comer. Quando você tem um estresse emocional, alguém te roubou, botou uma arma na sua cabeça, você fala, porra, então agora fome. que acabou, eu tô com uma fome, vamos pra pizzaria. Não, A fome anulada A fome- diante das circunstâncias graves, né? exato, por quê? Estresse. O corpo tem bastante reserva. Eu, sentado aqui com baixo percentual de gordura, que eu devo ter uns 7, 8, tenho reserva para 40 dias. Já jejuei 40 dias à base de água. Isso aí que eu ia perguntar, de onde que veio a gordura para você? Porque assim, Porque 40 dias dias você começa a perder os corpos cetônicos, não é isso? você vai perdendo a gordura Olha ali. o engenheiro querendo falar. De onde que veio tanta gordura? Vamos lá. 1 kg de gordura corporal é, em média, 8.800 calorias. Taxa metabólica basal humana, ou seja, o metabolismo só para você se manter parado, é em torno de 1.300. Então a gente bota aí Eu não sou bom em cálculo, então a gente facilita. Um ser humano de 100 quilos vai ter 10% de gordura corporal, ele vai ter 80 mil calorias aí, 88 mil calorias aí De para gastar. reserva. Em 1.350 calorias, talvez a taxa metabólica dele basal seja um pouquinho maior, porque é um cara grande, né? 100 quilos, 10% de gordura corporal, um cara forte, grande. Então, bota aí que ele gasta 1.500 divididos por... Ele tem aí pelo menos uns 50 dias para queimar de gordura corporal. Depois morre. Vai Não. perdendo músculo. Eis a grande questão. Exatamente. Depois o órgão. e aí Exatamente. Tem uma O corpo- ordem, né? É inteligente o corpo. Isso que é mais interessante ainda. O corpo é inteligente. A autólise, a autofagia, ele se come na ordem inversa da sua prioridade dos tecidos, da sua importância dos tecidos. Então, existem autópsias em pessoas que morreram de inanição, que jejuar não é inanição. Jejuar começa no final da última refeição até o término da gordura corporal. O corpo começa a realmente falar, agora eu quero comida. Você vai comer até as paredes. Aí a inanição começa no final da gordura corporal até a morte. E já fizeram estudos em pessoas que morreram de inanição e o cérebro e o coração estavam praticamente intactos. Caramba. Os outros órgãos são comidos. Então ele tem até prioridade de órgão. Não ele só prioriza a gordura corporal para depois comer verdade. músculo, para depois comer órgão, mas até os órgãos ele faz uma hierarquia. Qual seria o primeiro? Baço?
a vesícula. Eu não acho que tenha muitos estudos em relação a isso, né? Mas daria para ler o estudo de antigamente, que realmente é citado pelo Shelton. Então tem pelo menos mais ou menos uns 100 anos esse estudo. Mas tem como analisar, sim, quais foram talvez consumidos primeiro, quais sofreram mais danos. O recorde foi 1 ano, não é isso? Então, essa é uma outra coisa muito interessante. Um obeso mórbido chamado Angus Barbieri, em 1970 e poucos, queria de qualquer forma perder peso, decidiu entrar num jejum, foi para um hospital, foi medicamente supervisionado quase o jejum dele inteiro. O finalzinho, acho que pelo que parece, ele foi para casa. Eu leio muitas pesquisas, então é difícil lembrar tudo. E no final das contas, ele jejuou 382 dias, mais de 1 ano. Está no Guinness Book e está publicado no Postgraduate Medical Journal. Mas podem ter sequelas irreversíveis, né? Se não for bem acompanhado, né? Ou não? Se não for bem acompanhado, realmente, depois que passa de 40 dias, podem ter sequelas sim. E... Não estou dizendo para ninguém jejuar 382 dias. Estamos só debatendo informações. Consulte Consulte seu médico para qualquer tipo de ação. Exato. Qualquer jejum, qualquer mudança de dieta precisa de acompanhamento profissional. Fato. Tem um lance do cabelo também, que ele retarda um pouco a qualidade, a queda, né? Lá pro 3º mês, 4º mês. Não tem um lance desse? O organismo ele é inteligente, né? O que ele faz tá entrando comida? Agora é hora de reproduzir. Agora é hora de fazer sexo e crescer músculo, etc. Não tá entrando comida? Agora é hora de conservar. Porque para que eu vou produzir hormônio de crescimento, hormônio de reprodução, se tá em falta de comida na natureza? Agora é hora de sobreviver ao máximo. Vamos reduzir seu metabolismo, reduzir produção de hormônio e sobreviver até o inverno acabar. Chegou a primavera, um monte de fruta na natureza, um monte de comida começa a aparecer. Tanto é que a felicidade de frugívoro é primavera. Porque as melhores frutas começam a dar na primavera e verão. E você é crudívoro. Exatamente, vivo de comida crua. Você soma o vegetariano, mais o vegano e ainda alimentos sem tratamento. Exatamente. Não necessariamente um crudívoro precisa ser vegano. Mas sim, a maior parte dos crudívoros tendem a ser crudívoros veganos. Agora, deixa eu só... E não necessariamente um crudívoro precisa ser frugívoro. Porque muita gente faz dieta crudívora com, por exemplo, toma leite ou come alimentação viva. Essas combinações. Germinado, Entendi. ou seja, eles germinam muitos grãos, como se fosse um pássaro, e comem mais como Mas se o seu fosse um modelo pássaro. é sem carne, sem nenhum tipo de carne. E frugívoro. Eu sou frugívoro. Eu como primariamente frutos e vegetais e exclusivamente comida crua. Há quanto tempo você está nessa? 17 anos e meio, quase. Acho que vai pro Guinness aqui, pelo menos no nosso programa. Eu fui no... Nunca vimos nada parecido. Já passou por aqui, mas ele tinha só 6 meses. Então a gente ficou de chamar ele para ver se ele... Eu acompanho o Eduardo já... Quantos anos? Desde 2016, mais ou menos, uns 8 anos, né? Eu estava até conversando agora no carro. Ele morava no Rio ainda, na Tijuca. Fui comprar o livro dele pessoalmente lá, né? É impactante. Você leu Dieta do Éden? Não, Dieta do Éden não. Eu li o Jejum Higienista. É impactante. Ali... Então, aí depois do Jejum Higienista, o que acontece? Só para explicar também um pouquinho para a galera. Você fazia, não sei se ainda continua fazendo, aqueles encontros na sua casa. Retiros que aí ali tem apresenta ali várias receitas, né? Dá uma introduçãozinha. Na época eu fui com a minha esposa, né? Lá para esse retiro que eram de 3 dias e a gente come de tudo, né? De carne, de tudo. Hoje em dia eu só não como carne de porco, né? Por causa eu faço a dieta Grace, né? Aí a gente ficou com dúvida se a gente levaria banana. A gente quase levou banana. E a gente acampou na sua casa. A gente foi o único que acampou lá. A gente levou uma barraca de campo e foi bem legal. Na casa dele? A gente acampou lá. Eu lembrava disso? Eu tenho um tipo de um sítio. Quando ele entrou em contato primeira ou com o segunda podcast, vez, né? eu lembro. Aí... Não tem mais o camping, agora é só quartos, realmente, mas quando Na Tijuca, é isso? Não. Eu mudei pra Saquarema. Construí um sítiozinho, plantei... Você mora em Saquarema ainda? Dentro da cidade, por isso que eu tenho que pegar um ônibus às 8h30. Que é o último ônibus pra Saquarema. Por isso que a gente tem que acelerar a live. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta por causa disso. Exatamente. A gente pegou um trânsito danado para vir para cá e ele tem que retornar. Então, só para ser um pouco mais breve, a gente achou que a gente ia encontrar dificuldade para levar banana para comer, porque era um encontro crudívoro, vegetariano, vegano. A gente, caraca, meu irmão, a gente vai passar fome lá. A gente tinha cogumelo? Pensou em levar banana. Só que o que a gente encontrou lá? Receitas maravilhosas, gostoso.
Cara, eram docinhos naturais. Achou que ia passar perrengue. E não passamos. E detalhe também que aconteceu, Eduardo. Eu e minha esposa, a gente não teve nenhum problema com diarreia, né? Com não sei o quê, né? Sendo que tinha muita gente lá que teve problema de... Pô, é normal ter problema de ir no banheiro toda hora. Aí você falava, não, porque talvez você não tá tão acostumado a comer frutas. Não, né? As pessoas não são tão saudáveis quanto elas gostariam. Então você vê, por exemplo, as pessoas que comem comida industrializada, tomam muito café, chegam lá no primeiro dia, tem uma dor de cabeça, tem uma diarreia, etc. Mas pensa bem. Isso aconteceu também com os veganos e vegetarianos lá. Não, fato. Tem vegano que come comida industrializada. Então Come não é pão só... à beça, né? Exato. Então o que você tem que analisar? Já viu os drogados? Sim. O que acontece quando você tira ele da droga dele de escolha? Ou até alcoólatra, ou fumante. Abstinência. Dá um reflexo. O cara começa na hora, tremer, 3 horas, ele tá tremendo. Se você der a droga pra ele de novo, o cara que fuma ou bebe, eu já fumei... Vai parecer bem. Na hora passa. Equilibra, né? É uma falta de droga que o organismo tem? Será que realmente tem uma necessidade fisiológica? Ou será que ele começou a entrar num mecanismo de reparo e a abstinência é necessária? O sofrimento é necessário. Ele educa o organismo o caminho que é feito. Se você não sofrer, você bota a mão no fogo, queima a mão e tá tudo bem. Incinerou sua mão, perdeu a mão. Não, a natureza faz você sofrer por um mecanismo de autoproteção. É uma educação, na verdade. Então, quando você sente esses sintomas, na verdade, nós, de início, acreditamos que é um processo de desintoxicação. Tanto é que, se o cara ficar num período de abstinência longo, ele não sente mais aquilo. Não sente mais. Vai embora. Eu parei de fumar. A primeira semana foi quase arrancando os cabelos. Depois da primeira semana, nunca mais liguei. Eu fiz o Não tem mais sintoma nenhum. Aí, pô, não era falta do tabagismo, porque foi embora. Tem muito tempo já. Tem. Eu tinha 20 anos. Né? Eu fumei dos 17 aos 21, assim, coisa do gênero. Pode até ter uma sequela hoje por causa disso. Claro. Com certeza. marcas, né? Ué, minha estrutura, é o que eu brinco sempre. Minha estrutura óssea, por exemplo, sempre foi fina. Muita gente fala do crudivorismo, etc. Mas meu pai nasceu em roça, 80 anos atrás. Parecia um gorila. O bicho parecia... Mamou na mãe até os 6 anos de idade. Comia fruta, porque era fruta para tudo quanto é lado. Plantava, né? Agricultura de subsistência mesmo. Eles só tinham o que eles plantavam. Literalmente, o bicho era um gorila. Fumava, bebia, não ficava doente. Mesmo só comendo besteiras, mesmo fazendo muita coisa já na cidade grande. Mas a estrutura óssea, todo o sistema imune, todo o sistema neurológico muito bem desenvolvido. A gente ia jogar ping-pong. Eu jogo muito bem ping-pong, jogo bem tênis. Eu tô até com a raquete de tênis aqui. Ele me destruía. Obeso, fumando, comendo merda. E era melhor do que eu falava. Pô, como, cara? Eu me cuido, o cara tá barrigudo, eu tô frugívoro aqui. Mas já é da base, lá do início. Assim. Exato, programação metabólica, como a gente chama na ciência. Eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Porque eu fui estudando, etc. O organismo vai sendo formado para funcionar na fase adulta. A gente está sendo formado de uma forma muito pior do que nossos ancestrais. Você pegou antes dos 21 também fumando, né? Que não deveria. Ninguém deveria fumar, mas se for antes dos 21 é pior. Nasci a base das piores coisas possíveis no mundo. Agora, deixa eu falar uns números engraçadinhos, porque eu tava vendo os teus vídeos essa semana, aí você tocou no assunto que é o seguinte: quantos quilos de comida você come, mais ou menos, por dia? 5 quilos? Então, é relativo a vários fatores, mas sim, uma média seria mais ou menos 5 quilos. Então, eu fiz um cálculo, porque eu pensei assim... Aí você falou né, que caga pra caramba, né? A pessoa come 5 quilos, caga o quê? Tudo 500. 4 quilos e 800? Ou 5 mesmo? São umas bostas mais similares a um cavalo. Sendo sincero. Isso tem dados na literatura, né? Um cara, o David Jenkins, que é um médico famoso, criador do índice glicêmico, ele mesmo é plant-based, né? Come primariamente plantas. E ele falou, pô, calma aí, os dados científicos mostram que a gente nasceu no Éden, ou seja, comia como um chimpanzé. Todos os dados científicos apontam para isso, não tem dúvida, sabe? Não tem gordura. Então, exato. Então afunda. É muita fruta e vegetal. Aí, eis a grande questão. Ele botou pessoas, ele testou, doença cardiovascular mata 40% da população mundial, é a principal doença no mundo. O que mais mata é coração. Exato. Aí ele testou botou pessoas numa dieta frugívora, pessoas numa dieta neolítica, ou seja, a dieta de 10 mil anos atrás, que começou a introduzir muito grão, batata, etc. E botou pessoas na dieta da Associação Americana do Colesterol.
Vamos ver qual que vai ser melhor para doença cardiovascular. Até a dieta da Associação Americana do Colesterol com muita com carne, etc., mas carnes mais magras, aquela coisa toda, melhorou. Porque tira as pessoas do junk food para isso, pô, show de bola, o cara ficou melhor. Mas a dieta neolítica já melhorou mais do que a dieta da Associação Americana do Colesterol. E a dieta frugívora foi a melhor em relação à reversão de biomarcadores, melhoria de biomarcadores para a doença cardiovascular. Ou seja, que você vai estar mais protegido comendo como um chimpanzé na selva. Não tem, sabe, é que não tem dinheiro sendo investido em pesquisas médicas e científicas para pesquisar o óbvio. É o óbvio. Ninguém ganha dinheiro com banana e brócolis. Mas também ninguém nunca entupiu seu coração, suas artérias com banana e brócolis. Entende? Mas, foda-se, morre 40 mil... Morre 40% da população mundial. Quem liga? Sabe, se o seu pai morrer de ataque cardíaco, quem liga? O importante é continuar vendendo cheeseburger, pô. Isso é que move a economia. Aqui, Mais alguns indicadores aí? Aqui então. Aí eu fiz um cálculo no Excel, que era o seguinte. Falei, pô, meu irmão, tu imagina um prédio... Se tiver um prédio com 8 andares e 10 apartamentos por andar, total 80 apartamentos. Cada apartamento, se tiver 2 pessoas, se todo mundo for frudívoro, falei, caraca, vai ser muito cocô. Né? Então eu fiz um cálculo aqui, ó. 2 pessoas. Ele vai revisitar o projeto hidrossanitário dos prédios que tem crudívoros. Aí, pô, por dia, cara, cada um comendo 5 quilos. Ó, se comesse 1 quilo de comida por dia, como que o carnívoro deve comer 1 quilo, 2? Tá, se comer 2 quilos, 360 quilos por dia. Vamos lá. O cálculo já vai dar errado. Se for de frudívoro, vai ser 800, vai ser mais do que o dobro. Carne não tem fibra, então por isso que quem come carne caga umas bolinhas, assim, bem pequenininhas, sabe? Eu me lembro quando eu comia dieta pobre em fibra, né, tipo, dieta onívoro usual, realmente eram umas bolinhas, tinha constipação, às vezes tinha dia que nem cagava, então o cálculo não vai dar muito certo, porque a fibra é o que forma o bolo fecal. Entretanto, nós somos os únicos animais que cagamos na água. E insistimos em cagar na água. E por isso a gente está poluindo o planeta mais ainda. Se for parar para pensar, a vaca caga onde? No pasto. No chão, né? Na terra. Na terra. E isso vira o quê? Adubo. Todo mundo sabe que adubo de vaca cresce planta pra caramba. Cogumelo. Exato. Tipo assim, eu jogo adubo de vaca nas minhas mas como plantas. é que faz para não cagar na água? Eu jogo banheiro seco. Banheiro seco? A gente chama de banheiro seco. Desidratador. Não. Você caga num balde e vai jogando material seco, que aí puxa a água e você joga na terra, aquilo vira adubo, em pouco tempo vira terra. Mas aí então todo mundo comeria um cocô do outro, mais ou menos. Não. Você caga na terra, as bactérias comem o cocô, aquilo é incorporado, vira terra de novo, nutre a planta produz fruta mais saudável, mais nutritiva para você. E é um ciclo. Porque eu fiz o cálculo aqui até muito adubo. Ninguém vai comer cocô de ninguém, não. Calma, gente. Só do prédio, Eduardo. Só do prédio, o carnívoro cagaria 58.400 quilos, já o frudívoro pularia de 58.400 para 292 mil quilos. Podemos fazer um eu novo fiz o episódio? cálculo Não, vai ter que fazer, porque eu fiz o cálculo do Rio de Janeiro. Porque eu tô preocupado. A gente não tem aquele negócio follow the money, tem aqui, siga o cocô. Que não é nem só chegar na rodoviária, eu tenho que chegar Nós temos, e entrar no ônibus. infelizmente, fazer igual o João vai Tá. fazer. Uou. Deixa eu só terminar aqui do Rio. Eu fiz o do Rio de Janeiro. É sério. Se eu Vamos não ter que sair fazer. agora, ferrou. Eu não vou pegar meu Considerações finais. Estamos caminhando pro bem ou pro mal? A gente pode caminhar para o bem, mas a população tem que ser educada e estar disposta a mudar. E sim, eu jejuei 40 dias à base de água, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, mas eu não recomendo jejum sem supervisão médica. Exatamente. Mas Tá claro isso. curou minha coluna, me regenerou de formas que eu não consigo nem mensurar. Já jejuou, Flávio? Já. Quantos dias? 30 minutos. Já jejuei 3 dias. Foi muito bom. Doutor, o pessoal que tá se seguindo ali, um abraço para todos que estão... Uma mensagem rápida para eles. Um abraço, meus queridos. Gostou do conteúdo? Não se esquece de correr lá no meu canal, no YouTube, Dr. Coraça, Saúde Frugal. Tem TikTok, YouTube, Instagram. Tem 10 livros já publicados. Eu rodo retiros. Tem cursos online e eu atendo ainda como nutricionista. Topa voltar então? Para Claro, conhecer? com o maior prazer. Vários temas em abertos aqui.
obrigado. Valeu, Um gente. abraço. Um abraço. Tchau.